Imagine que você está sentado na primeira fileira de um teatro antigo, assistindo ao último ato de uma peça que dominou o mundo por quase um século. As luzes do palco piscam de forma irregular. Os atores principais hesitam, esquecem falas, repetem gestos que antes funcionavam, mas agora soam vazios. Nos bastidores, o cenário range. Não por um acidente isolado, mas porque a estrutura inteira foi montada para suportar um peso que já não existe mais. O que estamos presenciando neste final de 2025 não é uma crise comum, nem uma oscilação passageira dos mercados que será corrigida no próximo trimestre. É um processo histórico muito mais profundo. A perda gradual da hegemonia econômica dos Estados Unidos e a ascensão de um mundo multipolar, onde o centro de gravidade está se deslocando para longe de Washington. Não se trata de um colapso instantâneo, cinematográfico, com sirenes e manchetes dramáticas. Trata-se de algo mais perigoso, um declínio silencioso, técnico, estrutural, que se manifesta em decisões desesperadas, números cada vez mais difíceis de sustentar e uma tentativa constante de manter a aparência de controle enquanto o sistema se torna mais frágil por dentro. E o mais importante, esse processo já está afetando a sua vida no Brasil, mesmo que você ainda não tenha percebido. Para entender como os Estados Unidos chegaram a esse ponto, é preciso olhar com frieza para os fundamentos da sua economia atual. A dívida federal americana ultrapassa a marca de 34 trilhões de dólares, um valor sem precedentes na história moderna. Mas o tamanho da dívida, isoladamente, não conta a história inteira. O verdadeiro problema está na dinâmica desse endividamento. Os Estados Unidos operam há décadas com déficits estruturais. O governo gasta sistematicamente mais do que arrecada, e essa diferença é coberta por emissão contínua de títulos da dívida. Em um ambiente de juros baixos, isso parecia administrável. Mas com a normalização das taxas de juros globais, o custo desse modelo explodiu. Hoje os pagamentos anuais de juros da dívida americana se aproximam e em determinados períodos ultrapassam $1 trilhão por ano. Isso significa que uma fatia crescente do orçamento federal não financia estradas, escolas, hospitais ou inovação, mas serve apenas para manter a engrenagem girando. O sistema não quebra, mas perde agilidade, flexibilidade e capacidade de reação. É como um gigante que ainda está de pé, mas que já não consegue correr. O economista Richard Wolff explica que essa situação não é fruto de má gestão pontual ou de um governo específico. Ela é consequência lógica de um capitalismo profundamente financeirizado, onde o lucro de curto prazo passou a comandar todas as decisões estratégicas. Durante décadas, grandes corporações pressionaram o Estado americano para manter um império global caro, bases militares espalhadas pelo mundo, controle de rotas comerciais, influência geopolítica constante. Ao mesmo tempo, essas mesmas corporações utilizaram seu poder político para reduzir impostos, ampliar brechas fiscais e maximizar retornos para acionistas. O resultado foi um Estado que sustenta a infraestrutura do capitalismo global, mas que tem cada vez menos capacidade de financiá-la de forma saudável. No meio desse arranjo, a classe média americana foi comprimida, os serviços públicos se deterioraram e a dívida cresceu como solução política conveniente para um impasse que ninguém quis enfrentar de frente. Empurrar o problema para o futuro virou política oficial. Existe uma ironia central nesse modelo. Embora a maior parte da dívida americana esteja nas mãos de investidores domésticos, uma parcela relevante é detida por governos estrangeiros e grandes fundos internacionais. China e Japão figuram entre os maiores credores externos dos Estados Unidos. Isso cria uma relação de interdependência desconfortável. Os Estados Unidos tratam a China como seu principal rival estratégico, mas dependem da confiança de investidores chineses e asiáticos para financiar sua própria dívida. O dólar continua sendo a principal moeda global, mas sua força já não vem apenas do poder econômico real, e sim da inércia histórica e da ausência, até recentemente, de alternativas viáveis. Essa margem de conforto começou a desaparecer. Diante da perda gradual de competitividade industrial,
Washington passou a adotar uma postura que contradiz décadas de discurso sobre livre mercado. Tarifas, subsídios agressivos e barreiras comerciais voltaram ao centro da política econômica americana. Um exemplo emblemático foi a imposição de tarifas de até 100% sobre veículos elétricos chineses. A narrativa oficial fala em proteção de empregos e segurança nacional. A realidade é mais simples e menos nobre. Os Estados Unidos perderam eficiência em setores estratégicos. Enquanto o Ocidente priorizou engenharia financeira, recompra de ações e lucros trimestrais, a China investiu pesado em escala produtiva, tecnologia de baterias, logística integrada e cadeias industriais completas. Hoje, em vários setores, ela produz com menor custo, maior velocidade e qualidade competitiva. Quando a competição deixa de ser favorável, as regras mudam. Não porque o livre mercado falhou, mas porque ele passou a produzir vencedores indesejados. Essas decisões têm consequências globais. Barreiras comerciais encarecem produtos, fragmentam cadeias de suprimentos e geram pressões inflacionárias internacionais. O consumidor americano paga mais caro, mas o efeito não para nas fronteiras dos Estados Unidos. Países como o Brasil sentem isso no preço de insumos, na volatilidade cambial e na instabilidade dos fluxos de capital. O mundo está se reorganizando em blocos econômicos menos integrados, menos eficientes e mais defensivos. Isso aumenta custos para quem está na base da pirâmide global. Enquanto isso, fora do eixo tradicional do Ocidente, outra dinâmica se fortalece. Os BRICS deixaram de ser apenas um conceito diplomático e passaram a representar um peso econômico real. Considerando o produto interno bruto em paridade de poder de compra, o bloco, agora com 10 membros, já supera o G7 em participação na economia global. Isso não significa coordenação perfeita nem ausência de conflitos internos. China, Índia, Brasil e outros membros têm interesses próprios e muitas vezes divergentes, mas significa algo inegável. O centro de gravidade da economia mundial está se deslocando. Pela primeira vez em quase um século, países têm alternativas concretas ao sistema financeiro dominado pelo dólar. Bancos multilaterais fora do eixo tradicional, acordos comerciais em moedas locais e novas rotas de financiamento reduzem a dependência exclusiva das instituições ocidentais. O erro colossal dos Estados Unidos foi subestimar esse movimento por tempo demais. Essa mudança também se reflete na geopolítica. Em várias regiões da África, da Ásia e do Oriente Médio, a influência ocidental vem sendo equilibrada, ou substituída, por parcerias com China e Rússia. Não por afinidade ideológica, mas por pragmatismo econômico. O capital não tem lealdade nacional. Ele se desloca para onde a produtividade é maior e o retorno é mais previsível. Ao priorizar financiarização extrema e retorno imediato aos acionistas, os Estados Unidos e a Europa provocaram um esvaziamento industrial que agora cobra seu preço social. O império não caiu. Ele envelheceu. Dentro dos Estados Unidos, os efeitos são visíveis. A desigualdade atingiu níveis comparáveis aos do período anterior à crise de 1929. A concentração extrema de renda corrói a coesão social, alimenta a polarização política e enfraquece a confiança nas instituições. Casos como o da Boeing ilustram um sistema que perdeu a conexão entre mérito, responsabilidade e recompensa. Executivos receberam bônus milionários em anos marcados por falhas graves de segurança e queda de confiabilidade. Quando o topo do sistema se torna extrativo, em vez de produtivo, a base começa a ruir lentamente. O que esperar dos próximos anos? A tendência é clara: mais protecionismo, mais sanções, mais nacionalismo econômico. Historicamente, sanções raramente derrubam governos. Elas reorganizam fluxos comerciais, criam mercados paralelos e fortalecem alianças alternativas. As sanções contra a Rússia não colapsaram sua economia. Elas aceleraram sua integração com a China, consolidando um eixo euroasiático robusto. O dólar não vai desaparecer amanhã, mas sua dominância relativa está sendo questionada de forma consistente. Declínio não é colapso,
é perda gradual de centralidade. E o Brasil? O Brasil ocupa uma posição delicada e estratégica ao mesmo tempo. Como membro fundador dos BRICS, tem acesso a múltiplos polos de poder, mas continua exposto à volatilidade financeira global, às oscilações de juros internacionais e aos movimentos bruscos de capital. O desmonte de estratégias como o carry trade, em momentos de estresse global, pode provocar fugas rápidas de recursos e pressionar o câmbio. Navegar esse novo mundo exige pragmatismo, leitura geopolítica e autonomia estratégica, não alinhamentos automáticos nem ilusões ideológicas. A conclusão é incômoda, mas necessária. Sistemas que concentram riqueza extrema e poder decisório em poucas mãos tendem à instabilidade. Richard Wolff defende que soluções reais passam por democratizar decisões econômicas, inclusive dentro das empresas. Sem isso, o caminho natural é mais autoritarismo, mais conflito e menos prosperidade compartilhada. O erro colossal do Ocidente foi acreditar que sua hegemonia era um estado natural da história. Não era. Era uma fase. O mundo já entrou em uma era multipolar. O processo está em curso, silencioso, técnico, implacável. Ele aparece nas tarifas, nas sanções, nas alianças e nos fluxos de capital. Não é algo que vai acontecer. Está acontecendo. A pergunta final não é se o jogo mudou. Ele já mudou. A pergunta é: você vai continuar interpretando o mundo com regras antigas ou vai entender essa nova lógica antes que ela se imponha de forma definitiva? Porque o futuro não pertence a quem reage tarde. Pertence a quem enxerga a mudança, enquanto ela ainda parece invisível para a maioria.